Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Como passar a semana? Tudo certo? Vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre uma artista brasileira, tá? Bem-vinda, Maria Eduarda, boa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma artista brasileira, vamos conhecer aí um pouquinho sobre a vida dela, sobre suas obras, tá? Que é uma artista bem conhecida por todos, que é a Tarsila do Amaral, tá? Então, ano passado, no primeiro ano, falamos um pouquinho sobre o seu quadro mais famoso, que é o Abapuru, né? E agora vamos conhecer então um pouquinho sobre a vida dela, sobre suas obras, né? O que a inspirou para criar aí várias obras famosas, né? E por ser muito valorizada também, né? Então vamos aí conhecer um pouquinho sobre a história de vida dela. Bem-vinda, Jéssica, boa tarde. Deixa eu compartilhar a tela, colocar em tela toda. Boa tarde, Pupo. Vamos lá. Então, hoje, a nossa musa inspiradora aí, né, das artes, é a Tarsila do Amaral, tá? Como já conhecemos alguns artistas estrangeiros, né, vamos conhecer, então, né, alguém bem brasileira, que levou aí em suas obras, né, muita inspiração, né, no nosso país, né, muita cultura aí, tá? Oi, Eric, boa tarde. Bem, e você? Vamos lá. Então, conhecendo a Tarsila do Amaral hoje. Então, Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886, na fazenda São Bernardo, no município de Capivari, no interior de São Paulo. Filha do fazendeiro José Estanislau do Amaral e Lídia Dias de Aguiar do Amaral. Passou a infância nas fazendas de seu pai. Estudou em São Paulo no Colégio Sião e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez seu primeiro quadro, o Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha Dulce. A Tarsila era de uma família que tinha dinheiro, tá? Então a família dela tinha bastante dinheiro, então investiram aí nos seus estudos, né? Então ela conseguiu, né, viajar para fora e conseguiu se dedicar à pintura, conheceu muitos artistas lá fora, né? Foi onde ela começou a desenvolver com seu primeiro quadro, inspirado, né, no Sagrado Coração de Jesus, tá? Essa foto que está aí é a foto da fazenda no qual ela morou quando criança, ó, Fazenda São Bernardo, que ficava em Capivari, tá? Então, depois de um tempo, ela acabou se separando do seu marido, tá? Por quê? Ele não era uma pessoa que incentivava ela na pintura, então ele queria que ela ficasse dentro de casa, né, como dona de casa, e ela não gostava disso. Então ela acabou se separando, tá? E aí iniciou estudos na arte, né, na pintura. Então começou com escultura, com Zadig, passou a ter aulas de desenho e pintura na ateliê de Pedro Alexandrino em 1918. Conheceu a pintura inspiradora, né, foi a grande amiga dela, Anita Malfatti, tá? E em 1920 foi estudar em Paris na Academia Juliet e com Émile Renard. Foi esses dois, né, que ajudaram ela a compor, né, as pinturas aí, compor as composições dela, criar, né, as artes dela. Foi os dois que mais incentivaram ela a continuar no ramo da pintura, tá? Como ela estava no início e eles já tinham muita experiência, né? A Anita Malfatti foi uma das musas inspiradoras aí dela, tá? Então ficou lá até junho de 1922 e soube da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922, através das cartas da Anita Malfatti. Enquanto ela estava lá na Europa, a Anita estava, né, falando para ela sobre a semana e foi onde ela veio para cá, voltou para o Brasil, tá? Então, quando voltou ao Brasil, a Anita introduziu no grupo modernista e Tarsila começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Formaram o grupo dos 5. Então, Tarsila, Nito, Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti Del Picchia.
O que seria esse grupo dos 5? Eles começaram a dialogar, né? Começar a trocar experiências sobre esse mundo aí da arte, tá? Então começaram a um inspirar o outro, né? A criar cada vez mais, tá? Então, pouco sabe, mas Tarsila morou por um tempo em Indaiatuba também, na Fazenda Sertão, onde se inspirou nas paisagens da nossa região. Então, para realizar suas obras, ela costumava dizer que os tons que usava nos quadros eram exatamente iguais a que via quando criança. Então, muitas obras dela são inspiradas na história de vida dela, né? No que ela viveu, principalmente na sua fase da infância, tá? Então, aí é um grande exemplo, ó. Esse quadro foi inspirado na fazenda que ela viveu quando criança. Olha que interessante. A Tarsila disse que foi em Minas que ela viu as cores que gostava desde sua infância, mas que seus mestres diziam que eram caipiras e ela não devia usar em seus quadros. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violaceu, amarelo vivo, verde cantante. Então, as pessoas começaram, né, colocar na cabeça dela que ela não tinha que usar aquelas cores, né, que a inspiravam tanto. E ela não queria saber da opinião e acabou colocando suas cores. E foram as cores que realmente chamaram a atenção em suas obras, né? Deixaram as obras cada vez mais marcantes, né? E deu um toque aí todinho dela, uma característica própria da artista, tá? E essas cores tornaram-se uma marca de sua obra, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo. O que é a técnica do cubismo, hein? É a técnica que a gente geometriza as formas, né? Então, pegamos formas da natureza e acabamos transformando em formas geométricas, né? Ela aprendeu isso lá em Paris e começou a, né, colocar em suas obras, tá? Gabriel, eu vou passar para vocês o que vai cair na prova, tá? Mas eu vou passar na semana que vem, que eu não tenho anotado ainda aqui, tá? Ou depois eu mando pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Então, esta fase de sua obra é chamada de Pau Brasil e temos quadros maravilhosos como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, o Mamoeiro, o Pescador, entre outros. Então, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre algumas fases das obras dela, tá? A Tarsila, ela fez várias obras e cada obra foi inspirada em uma fase diferente de sua vida. Tá? Cada uma tem um significado diferente, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, temos algumas obras famosas dela, como Primeiros Anos, Início do Cubismo, o Pau-Brasil, Antropofágica Social dos anos 30 e 50 e Neo-Brasil. Essas são algumas fases, tá? As principais fases de obras dela, tá? Os estilos. Só que são três mais importantes e é as três que eu vou explicar, tá? E aí tem as grandes influências, né, da vida dela, que é a Anita Malfatti, que era artista entusiasta do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade, modernista com quem Tarsila se casou, Márcio de Andrade e Menotti Del Pitta, que foi os quatro que criaram o grupo dos 5, né? 5 amigos aí que um incentivava o outro. Então, a morte de Tarsila aconteceu no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, em 17 de janeiro de 1973, devido a uma depressão. Foi enterrada no cemitério da Consolação com o vestido branco que ela escolheu, tá? Por que ela entrou em depressão? Porque ela teve uma negligência médica e acabou ficando tetraplégica, tá? Devido a isso, ela entrou em depressão e acabou falecendo, e aí, dia 7 de janeiro de 1973. Mas antes, né, de falecer, ela ainda já tinha perdido a sua filha, tinha perdido uma neta, então foi uns últimos anos aí de muito sofrimento, né, em sua vida, por isso que levou a uma depressão profunda, tá? Olha aí, então, algumas fases. A primeira fase, que é o Pau Brasil, é uma fase que
com muitas formas, muitas cores, né? Reflete muito o tema tropical brasileiro, exalta a fauna, a flora, as máquinas, os trilhos, símbolos da modernidade urbana. Então, era aquela imagem, né, que levava uma cidade, né, uma paisagem urbana, já pensando, né, numa cidade mais moderna, né? Então, já era como se fosse uma inspiração, né, para as pessoas da época, para como seria a cidade, né, no futuro próximo, tá? Então, ela colocava, para representar isso, colocava muitas cores, que era o símbolo dela, né? E também utilizava essa parte do cubismo, né, geometrizando as formas. Vem a fase antropofágica, que ela, como símbolo, né, foi o abapuru, que ela deu de presente para o seu marido Oswald de Andrade, né? Então, o abapuru foi um presente que ela quis dar, e aí ele intitulou com esse nome abapuru, tá? Então, olha aí, Tarsila pintou o abapuru para dar de presente de aniversário a Oswald, que se empolga com a tela e cria um movimento antropofágico. O que seria esse movimento antropofágico? O movimento antropofágico veio para digludir, distinguir, inserir a cultura europeia no Brasil, porém, de uma forma diferente. Ele queria pegar a cultura europeia, juntar com a brasileira, fazer uma mistura e deixar tudo abrasilizado, tá? Então, queria, né, trazer um pouco da cultura europeia, mas com o nosso estilo, né? Queria juntar, fazer uma fusão aí das duas culturas, tá? E foi isso, esse movimento antropofágico que ele criou. Então, a Vapuru, palavra indígena que significa homem que come carne humana, no sentido que eles queriam comer as técnicas estrangeiras para digeri-las em obras que fossem essencialmente brasileiras, tá? Então, queria trazer as técnicas da Europa, mas colocar aí uma temática brasileira, né? As cores do Brasil, né? Então, remeter a nossa cultura junto com as técnicas europeias, tá? Então, a terceira fase é a fase social. Então, culmina com a sua ida para Paris, né, onde trabalha como operária em uma construção. Em 1933, a partir do quadro Operárias, a artista inaugura a fase de criações voltadas para temas sociais da época e a situação dos trabalhadores. Então, seria mais uma homenagem aos trabalhadores e também uma crítica, né? Essa parte social, tá? Esse quadro, que é a bonequinha, né? A bonequinha caipira, né? A caipirinha, foi inspirada na própria Tarsila, né? Na sua infância. Ela viveu em uma fazenda, como a gente já viu, gostava de subir em árvores, fazer boneca de mato e brincar com seus 40 gatos, hein? Ela tinha uma gatinha branca que chamava Falena. A obra Caipirinha é ela brincando com essa boneca feita de mato. Tarsila queria ser a pintora do Brasil e usou as cores fortes, ditas caipiras, os temas das paisagens do nosso país e do nosso povo. Então, esta obra é a Tarsila brincando com a sua boneca de mato, tá? Quem já tinha visto essa obra e não tinha identificado ainda qual desenho que estava desenhado aí na obra? Alguém já tinha visto esse quadro? Já sabia o que tinha nesse quadro? Vamos lá. E aí vem o Abapuru, né, que é o quadro mais famoso da Tarsila, o mais importante, que foi feito em 1928, que foi o presente, né, para Oswald de Andrade. Então, ele foi muito importante devido à criação deste movimento, tá? Não só, ele tem vários significados, tá? Principalmente por causa do nome dele, que é Abapuru, que é homem que come gente, né? Então, tem essa parte do antropofágico que é trazer a cultura da Europa para cá e colocar algo brasileiro, mas também tem a ver com o campo, né? Com a roça, as pessoas que trabalhavam com o campo. Então, era o quê? As pessoas no campo naquela época, e ainda hoje existe, né? Não tem, por exemplo, muitos estudos, né? Eles se dedicam muito ao trabalho braçal. Então, tá vendo que os braços, né, e as pernas são muito grandes, por quê? Eles trabalhavam muito, estavam o tempo inteiro em contato com a terra.
Porém, a cabeça está menor, porque eles não tinham esse tempo para estudar, né? Eles não tinham muito conhecimento. Por isso que a parte do corpo se torna maior. Então, esse é outro significado para este quadro, tá? Então, olha aí, em 1928, inaugurou a chamada fase antropofágica com sua famosa obra Abapuru. Este movimento, liderado por Oswald, propunha a deglutição da cultura europeia, transformando-a em algo bem brasileiro, e a figura do Abapuru idealizava o processo de deglutição. Esta fase de pintura da Tarsila, intitulada antropofágica, é a mais importante de sua carreira. Então, a tela Abapuru, que é a mais famosa, foi leiloada em 1995, o investidor argentino Eduardo Constantini rematou por $1,5 milhão de dólares. É a pintura mais cara já feita por um artista brasileiro. Só que hoje em dia, né, tem aí umas teorias que a obra chega a 45 milhões. Né? Então, olha como, né, o passar do tempo acaba valorizando aí as obras de arte, né? Para quem foi vendida por $1 milhão e ser, né, está avaliada hoje em 45 milhões, é muita coisa, né? Muita diferença. Então, olha aí, outro quadro famoso da Tarsila é o seu autorretrato, né? Então, em Paris, 1923, Tarsila foi um jantar em homenagem a Santos Dumont com esta maravilhosa capa. O manteau rouge, em francês, significa casaco com manto vermelho. Além de linda, usava roupas muito elegantes e exóticas, e sua presença era marcante em todos os lugares que frequentava. Depois deste jantar, pintou esse maravilhoso autorretrato. Então, esse autorretrato também, né, é um quadro-chave dela, né, porque retrata totalmente, né, como ela se vestia, né, qual era aí o estilo de roupa dela, tá, na época. Era bem chique, né, bem elegante. Olha outro autorretrato dela e uma foto ao lado para mostrar como era Tarsila do Amaral. Este é outro quadro, Chapéu Azul, de 1922. Essa tela foi realizada depois de Tarsila frequentar o ateliê de Émile Renard. As telas dessa época possuem uma grande suavidade e uma atmosfera lírica. Sempre os quadros dela têm a ver com algo que aconteceu na vida dela, né? Algum momento, tá? Ou, por exemplo, o seu país, né, que ela gostava muito de representar o Brasil. Essa tela foi pintada por Tarsila em 1923, que é a negra. Impressionou tanto que ele mostrou para todos os seus alunos, dizendo que se tratava de um trabalho excepcional. Em A Negra, temos elementos cubistas no fundo da tela, e ela também é considerada antecessora da antropofagia da pintura da Tarsila. Essa negra de seios grandes fez parte da infância da Tarsila, pois seu pai era um grande fazendeiro. E as negras, geralmente filhas de escravos, eram as amas secas, espécies de babás que cuidavam das crianças. Então, já é outro quadro que ela retratou, né, uma fase de sua vida, que foi lá na infância. A maioria dos quadros estão representados, né, alguns acontecimentos da sua infância. Deu para perceber que a infância dela ficou bem marcada, né? E ela acabou representando essa infância através de quadros. Outro quadro também bem famoso é o Morro da Favela, de 1924. Também, a maioria dos quadros tem o estilo cubista, né? Que é a geometrização das formas. Outro quadro é a Estação de Ferro Central do Brasil. Este quadro foi pintado depois da viagem a Minas Gerais com um grupo modernista. Foi então que Tarsila começou a pintura intitulada Pau Brasil, com temas e cores bem brasileiros. Esta tela foi pintada para participar da exposição Conferência sobre Modernismo do poeta Blaise Sanders, realizada em São Paulo em 1924. Olha como é uma arte bem urbana, né? Ficou bem interessante e ela utiliza ainda bastante cores. Este é o quadro Operários, que foi a época social, né, a fase social, no qual ela trabalhou como operária, né, numa construção, e foi
foi nisso que ela se inspirou para criar esse quadro. Então, o quadro pintado em 1933 é o verdadeiro painel da nossa gente, a mesma que veio dos 4 cantos do país e do mundo para pegar pesado nas fábricas que na época começavam a transformar a paisagem brasileira. E dá para perceber, né, que ó, todas as pessoas que estão representadas aqui, ó, são bem diferentes, né? Olhando de longe, você até pensa que é a mesma pessoa, né, repetida várias vezes. Mas olhando assim, ó, detalhe por detalhe, dá para perceber que são pessoas totalmente diferentes, né? Então, aqui se representava várias culturas mesmo misturadas aí, trabalhando na fábrica. O Pescador é outro quadro de Tarsila. Este quadro tem um colorido excepcional e trata de um tema bem brasileiro, um pescador num lago em meio a uma pequena vila com casinhas e vegetação típica. Este quadro foi exposto em Moscou, na Rússia, em 1931 e foi comprado pelo governo russo. E aí, depois que a gente conheceu, então, né, a história de vida da Tarsila, vamos então fazer aí uma releitura de seu quadro? Vocês vão pensar, tá, em um quadro que mais chama atenção aí, né, para sua vida, tá? Qual chama mais atenção? Qual te cativou mais? Qual as cores você mais gostou? Então tem vários quadros. A Tarsila fez mais de 200 telas, então dá para vocês escolherem aí à vontade qual quadro você quer. Então você vai escolher o quadro e vai fazer uma releitura aí no seu caderno, tá? Mas antes, né, depois, antes de vocês começarem a confeccionar aí a releitura, eu quero conversar com vocês sobre essa fase que a gente está vivendo, tá? Na aula presencial, eu não vou dar aula presencial para vocês. Felizmente, eu estou na remota só, tá? Então, eu queria perguntar para vocês como que está sendo essa fase, né? Vocês estão conseguindo se adaptar às aulas remotas? Vocês estão tendo dificuldade na aula remota? Vamos, então, pensar em fazer uma autoanálise sobre isso, né? Eu não sei se ano passado eu fiz com vocês, que é a atividade da Roda da Vida. Eu fiz alguma atividade assim com vocês no ano passado? Não lembro, não me recordo se eu fiz. Mas se eu fiz, mesmo assim, é uma atividade que é interessante vocês confeccionarem. O que seria essa atividade? Tá? Consiste em um círculo, tá? Esse círculo vocês vão dividir em 6, 8 partes, tá? O 8 eu acho que é bem legal. Em cada parte, você vai colocar um tema da sua vida. Por exemplo, um saúde, outro família, outro amigos, outro lazer, escola, religião e assim vai. Você que vai escolher, tá? Em cada um desses quadros, né, desses temas, você vai colocar, numerar de 1 a 5, tá? E aí você vai dar nota para esses sistemas em sua vida, tá? Depois que você der todas as notas, o que você vai fazer? Vai somar as notas e vai dividir pela quantidade de temas que você criou. Por que eu estou falando isso? É uma atividade autorreflexiva. Por quê? Você vai dar a nota, você está dando a nota para você, você vai tirar a média dessa nota, vai ver que nota que eu dei. Então, é de 0 a 5. Então, 5 seria a nota máxima. Então, considerado como 10, por exemplo, tá? Então, me dei média 5, então ok, não preciso melhorar nada na minha vida, né? Estou super satisfeita. Aí, se a sua nota for baixa, né? Menos de 3, por exemplo, aí você vai ter que pensar, qual é o tema da minha vida que está nota baixa, né? O que eu tenho que melhorar? Então, você vai fazer uma autoanálise sobre isso. Você vai começar a se perguntar, né? O que é que está deixando minha nota muito baixa? Então, eu tenho que melhorar isso, né? Então, é uma forma de você conseguir se conhecer melhor, tá? Então, façam essa atividade que é bem interessante, é bem bacana para vocês confeccionarem. Eu vou pegar aqui um papel e aí eu vou mostrar o meu círculo como seria e aí vocês vão fazendo aí em casa, tá? Só um minutinho. Ó, então vai fazer o círculo, dividir esse círculo em 8 partes, 6 partes, aí vai de quantos temas vocês querem analisar, tá? Ó, vou fazer aqui o meu círculo. Vou dividir em 8 partes.
eu vou colocar saúde, família, amigos, lazer, escola. Quem trabalha pode colocar trabalho. Aí pode colocar religião. E quem namora pode colocar namoro, relacionamento, alguma coisa assim, tá? E também tem a parte emocional, que é interessante vocês colocarem também, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Na hora de colocar as notas, vocês podem tanto fazer outros círculos um dentro do outro, para já dividir todos em 5 partes, para dar as 5 notas. Ó, não sei se vai dar para vocês enxergarem. Acho que tá muito... Ou vocês fazem vários círculos um dentro do outro, tá vendo? Para já dividir em cada parte. Aqui, ó, em cada parte vocês vão colocar uma nota. Ou vocês fazem mesmo linhas, tá? 5 partes aí para fazer linhas, tá? Então, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí faz assim, ó. Do 5, o 5 é o círculo maior, né? A parte maior. E aí você vai descendo até o 0, tá? E aí a nota que você escolher, você vai colorir essa nota. Depois você vai somar todas as notas e dividir pela quantidade de temas, tá? Essa é uma atividade, uma dinâmica que se chama Roda da Vida, tá? E seria mais uma autorreflexão, um autoconhecimento, uma autoanálise, tá? A gente até já fez uma atividade assim esse ano de autoanálise, que foi aquela que eu pedi para vocês desenharem, né? Vocês, na cabeça escrever um negócio, no olho outro, né? Na mão outro. Eu não sei, eu acho que aqui eu fiz já uma atividade mais ou menos assim esse ano. Mas da Roda da Vida ainda não fiz. E é um tipo de atividade bem interessante para vocês começarem a refletir qual é o tema na vida de vocês que vocês têm que, né, melhorar um pouquinho, tá? Isso é uma forma de já ajudar aí o emocional. Eu não sei se vocês estão indo aí para a escola, né, na aula presencial. Eu não vou dar aula presencial para vocês, então não estou a par se está indo ou não alguém, tá? Mas é uma forma de tentar ajudar aí vocês, porque eu sei que essa fase que a gente está passando, né, todo mundo na quarentena, bem difícil, né? Não conviver com os amigos, não conviver com outras pessoas. Então, é uma forma aí de ajudar vocês, tá bom? Então, depois dessa atividade, façam então a releitura também, né? Como eu pedi, tá? E aí, tem uma atividade também que eu acho bem bacana, que se chama, além dessa roda da vida, é uma atividade que se chama Janela Criativa, tá? É uma atividade bem interessante, porque também é algo para você refletir, tá? Como assim funciona essa janela criativa? Você vai desenhar em um papel uma janela mesmo, né? Como se fosse janela de casa, tá? Só que essa janela que você vai desenhar, depois você vai recortar ela desse papel. Não vai deixar ela desenhada no papel, tá? Então, um papel vai servir para a janela e o outro papel vai servir, né, para você colar depois dessa janela, tá? Dentro dessa janela, você tem que pensar, ó, imagina a janela da sua casa, tá? E aí você tem que imaginar o que você gostaria de enxergar quando você abrisse essa janela. Então, qual é a paisagem que eu gostaria de ver, né? Se eu abrisse a janela na minha casa, qual é o meu sonho, né? O que eu quero ver para o meu futuro? Né? O que eu quero para mim, para minha vida? Qual a profissão que eu quero ser? Então, você tem que pensar, né? Qual é o seu maior sonho? O que você gostaria de ver ao abrir a janela? Não precisa ser algo que, por exemplo, na sua casa, você abrisse a janela e estaria lá. Mas pode ser um sonho na sua vida que você quer realizar. Então, pensa que essa janela é uma janela mágica, que você pode abrir a janela e seu sonho se realizar. Então, é isso que você vai desenhar nessa janela, tá? Ó, vai ser basicamente isso. Tá vendo aqui? Olha a minha janela. Minha janela está já decorada com parede bonitinha, tá vendo? Dentro da janela, eu coloquei uma paisagem, que é como se eu estivesse viajando, né, nas férias para descansar. Eu coloquei uma paisagem que eu gostaria de ver. Então, ó, eu abrindo minha janela, eu tenho a minha paisagem,
tá? Cada um vai desenhar o que gostaria dentro da janela, tá? Tanto pode ser, como eu fiz, uma paisagem, né? Eu estou viajando para descansar, então vi uma paisagem ali, vou desenhar. Ou pode ser também o sonho, como eu falei, tá? Então cada um vai fazer o seu. Mas como que funciona para confeccionar essa janela? Você vai desenhar no papel a janela, né? No tamanho. Eu fiz uma janela de 10 por 10, porém aqui tá um pouquinho maior, porque eu errei, tive que incrementar, colar mais, tá? Mas faz uma janela de 10 por 10, sendo um dedo aqui, ó, 1 centímetro de batente. Aí depois você recorta toda a janela, recorta o meio, tá? Para dividir as duas partes. E o batente, é só você dobrar o batente, passar cola só no batente e colar aqui, ó. Aí já fica certinha a janela. Olha que interessante. Essa também é uma dinâmica bem legal, tá? Bem legal de se fazer e também é algo para você refletir, né? Ficar sonhando aí com o seu futuro, tá? Então tem duas dinâmicas, tá, gente? Roda da vida, que é uma autoanálise, e a janela criativa, que seria mais para o seu futuro, né? Você já sonhar um pouquinho aí com o futuro, o que você quer, né, para você. Todos já sabem o que quer, qual profissão querem seguir, o que querem fazer daqui para frente. Vocês estão muito quietos hoje, hein? Estou falando sozinha. Jéssica, Maria Eduarda, Pupo, Larissa, Caio, Raíssa. Estão bem quietos hoje, hein? E aí, sobre a releitura, vocês sabem que a releitura não é uma cópia, né? Então, a releitura, temos que dar, né, a nossa cara aí, a releitura, né? Nosso olhar aí, tá? E aí você vai fazer a releitura do jeito que você quiser. Pode ser apenas com um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma colagem, pode modificar bastante, né? Lembrando que se modificar, tem que manter pelo menos algumas características que identifiquem a imagem que você fez a releitura, tá? Então, lembrem dessas características aí principais para a releitura, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre as atividades? Gostou da janela? É legal, né? Bem interessante. E fica um visual bem bacana. Parece que eu fiz como se fosse uma mini maquete aqui. Fica bem legal, né? Eu achei uma atividade interessante que todas as turmas podem fazer, porque os pequenos vão desenhar apenas uma paisagem, né? Mas os grandes podem pensar nisso, nos sonhos, né? O que vocês querem realizar, né? É bem interessante e fica algo bem curioso, porque vocês podem até inventar aí uma fechadura e só você saber o segredo, né? E aí, ó, fechado, ninguém diz que tem alguma coisa dentro. Aí depois decora aí a parede, fica algo bem legal, né? Bem chamativo. Podem fazer numa folha à parte ou no próprio caderno de artes, tanto faz, tá? Bem interessante. E eu sei que vocês não estão mais nessa fase, né? Mas se quiserem, né, criar aí um desenho de Halloween, que eu vou mostrar para vocês um jeito de você criar um desenho ficar bem bacana, tá? Eu fiz com os menores, mas eu vou mostrar para vocês que eu acho que é interessante, né? Quem gosta de desenhar. Eu não sei se eu já fiz com vocês os desenhos simétricos, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz um desenho de Halloween com eles, que eu fiz metade da folha só, né? E o desenho principal é o Frankenstein, tá? E aí, o que eu fiz? Depois que eu desenhei, né, um lado, eu copiei do outro lado o Frankenstein. Então, criou uma paisagem aí, ó, com um monstrinho. Fica bem bacana. Então, seria um desenho simétrico. Toda vez que você desenha, né, com a folha dobrada ao meio, de um lado, você vira ao contrário, passa por cima, copia do outro lado, ele vai virar um desenho simétrico. Mesma coisa a gente fazer o recorte, né, dobrado, vai virar um desenho simétrico. E é legal que fica uma paisagem totalmente harmônica, né? Fica algo bem interessante, tá? Dá para fazer isso com vários desenhos, não só esse infantil que eu fiz, né, que é mais para os pequenos, mas fica bem bacana, é uma atividade também interessante de se fazer.
tá? Espero que vocês tenham gostado aí das atividades que eu propus para vocês, como a Roda da Vida, que é algo bem bacana para vocês refletirem. A janela criativa, que também é um exercício bem legal. Para quem não consegue verbalizar, né, todos esses sentimentos aflorados que estão nesse momento, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade disso, de verbalizar, mas ilustra, né? Usa a arte a favor, né, de vocês. Então, lembra da arte terapia que eu já falei para vocês, verbaliza não, ilustra aí os sentimentos. Então, pensa aí nos temas, né, que você acha que tem algum bloqueio, que precisa melhorar, ilustra isso, faça um desenho, né, para jogar o lixinho para fora, para demonstrar o que você está sentindo, né? Só você vai estar vendo. E outra coisa, utiliza também a música, né, a favor disso. Eu tenho feito as atividades com os alunos na aula presencial, essas atividades emocionais, e eu deixo, né, utilizar a música, é o quê? Você ouvir uma musiquinha ali, fazendo o desenho, você consegue se concentrar, te animar, né, te deixar mais vivo, porque o cantar já te deixa um pouco mais animado, né? Eu falo bastante que tem muitas pessoas que para fazer faxina só com música, porque não tem muita inspiração, né? Está tão desanimado, mas ouvindo uma musiquinha, você tá ali, né? Levanta a alma, né? Vai cantar, nem viu que já fez a faxina. Então é algo também super positivo para vocês utilizarem aí nas atividades que vocês forem confeccionar. Põe uma musiquinha que já ajuda aí, já deixa mais animado também. É bem interessante, tá bom? Então, gente, eu acho que a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado aí da história da Tarsila, né? É uma artista totalmente brasileira que realmente retratou, né, a cultura brasileira aí em suas obras, mostrou um pouco aí de sua vida, né, na sua infância, porque vários quadros foram inspirados na história de vida da Tarsila, principalmente em sua infância, a fazenda, né, o local que ela morou, sua bonequinha de mato, né? Viram que ela foi para fora estudar lá fora, porém ela voltou, então ela realmente gosta do Brasil, né? Realmente o tema principal de sua obra é o nosso país, é a nossa cultura, né? Essa brasilidade toda, as cores remetem, né, ao nosso país também. E ela acreditava que o Brasil realmente era um país super moderno, né? Então olha que interessante, uma artista muito famosa e do nosso país, bem legal, né? Então, espero que tenham gostado aí da aula, tá? E até semana que vem. Façam aí as atividades, depois me mandem fotos, mostrem, né? Semana que vem, quem quiser ligar a câmera e mostrar, que eu vou ficar muito feliz em ver aí essas janelas aí criativas, tá bom? A roda da vida não precisa, que é algo mais particular de vocês, mas eu queria ver as janelas que vocês criaram, tá? Para ver como ficou. Pode ser ela fechada mesmo, não tem problema, não quero ver o que tem dentro. Tá bom, gente? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!